Graça e paz de Jesus, muito bom estar aqui com vocês essa noite, mais uma live, e nós esperamos no Senhor crescer, se edificar e aprender da palavra de Jesus. Então isso me traz uma alegria muito grande, uma enorme satisfação de entender que o Senhor está no comando de absolutamente tudo nas nossas vidas. Amém? Então, a Karine já está conosco, o Cleiton, a Nara Barro, tá o Eduardo. Estão todos me ouvindo bem aí do outro lado? O áudio está dessa vez bem melhor, meus queridos? Me deem esse retorno rapidamente. Se o áudio estiver bom, estiver bem audível para vocês, me dê um retorno. A gente dessa vez fez a correção do áudio para que ficasse agora sim perfeito, sem nenhum chiado. Então, muito bom, Deus é maravilhoso, e essa noite eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 23, a partir do verso 1. Se você tiver como acompanhar na sua Bíblia aí do lado, que você me acompanhe. Se não, apenas me ouça e perceba aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações essa noite. Salmo 23, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Olha que texto tão profundo, olha que texto tão real e tão pertinente para dias como estes que a gente está vivendo. Muito provavelmente você apenas achou que um vale escuro, um vale de sombra de morte, fosse apenas uma doença que alguém da sua família tinha passado ou que você tivesse visto no âmbito individual. E agora você começa a perceber que toda a humanidade está caminhando sobre um vale escuro, está andando sobre um vale de sombra de morte. Toda esta pandemia, na realidade, ela está demonstrando a nossa pequenez e a ideia de que toda a humanidade está junta, caminhando diante de uma escuridão, diante de dias nebulosos, de dias nublados, dias de incerteza. Mas a grande questão que o Senhor nos traz essa noite é o entendimento, ou a pergunta que gera reflexão no nosso coração, de quem está a caminhar conosco nesses dias de escuridão. Quem está sendo nosso parceiro ao longo desta caminhada? A maioria de nós, até pouco tempo, estava caminhando não ao lado de Jesus, mas estava caminhando ao lado das nossas próprias forças, da nossa individualidade, do nosso jeito de ser e dos amigos que nós tínhamos. No entendimento de que quando as coisas arruinassem, quando as coisas se colocassem em dias de dificuldade, eis que essas pessoas poderiam resolver essa questão e nos ajudar. Mas nós entendemos de modo muito claro que quando esta caminhada individual que se tornou coletiva de luta, de dificuldade, se coloca diante da gente, nós percebemos que só há um único ser capaz de nos dar a possibilidade de caminharmos, mesmo na escuridão, com certeza de vitória, com certeza de resolução de problemas e com certeza do real amparo. Não é à toa que o Salmo de número 23, a qual para muitos se tornou uma espécie de mantra, em que as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 23 e entendem que, a partir de deixar ela aberta, estão protegidas,
mas elas não compreenderam que o Salmo 23, na realidade, as palavras do salmista, as palavras de Davi, são palavras que têm que se tornar reais na nossa vida. Não são palavras que devem estar apenas abertas no entendimento de que elas nos protegem apenas por serem palavras sagradas. Palavras sagradas, elas nos protegem a partir do que Jesus representa para mim, do que Deus representa para mim ao longo da minha história, ao longo da caminhada. Não é à toa que Davi vai dizer aqui da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo que os seus amigos são os seus pastores, ele não está dizendo que ele próprio é pastor de si mesmo, mas ele está trazendo a realidade de que Deus, o Deus de Israel, é aquele que pastoreia, que cuida, que lhe guia ao longo da caminhada. E como nós podemos responder a um tempo como este? É nos perguntando de imediato: quem nos guia? Quem nos direciona? Quem é o pastor da nossa vida? E em uma sociedade tão contemporânea como a nossa, tão pós-moderna, onde valores têm sido deixados de lado, valores judaico-cristãos, valores que são indispensáveis para aqueles que servem a Jesus, onde os pastores, na realidade, aqueles que são pastores de igreja, não pastoreiam mais essas almas, mas essas pessoas deixaram de lado esses pastores e deixaram de lado o supremo pastor, que é o Senhor, e passaram a terem a si mesmo como pastores da sua vida. E quando nós nos autoguiamos, quando nós nos auto-ensinamos e dizemos qual caminho nós devemos trilhar, nós vamos perceber que o nosso coração ele é tremendamente enganoso. E quando um coração é enganoso, isso quem diz é a palavra, faz com que o caminho que eu projete, com o caminho que eu trace, se torne um caminho de morte e não de bênção. Porque as minhas convicções, a minha resposta, o meu querer em todo sentido, em toda a realidade, ele pode estar na realidade sendo um caminho de erro, um caminho de fatalidade. E quando as lutas vêm, quando as dificuldades nos assolam, nós precisamos ter essa ideia de que esse Deus a quem eu professo, esse Deus a quem eu canto louvores dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus, e em tudo Tu és Deus na minha vida, Ele vai olhar para mim e vai sempre dizer: Tu és o meu pastor, e nada, mas absolutamente nada me faltará. Não vai faltar agora, não vai faltar amanhã, não vai faltar depois, porque Deus é quem coordena a nossa vida, Deus é quem direciona. E confiar no Senhor como nosso pastor é um ato de fé, e não um ato material de entender que eu tenho posses e que eu tenho uma conta poupança recheada de reservas. Não. O que o mundo está vivenciando, o que o mundo está vendo, é uma sociedade com muitas posses, com muito dinheiro nas suas poupanças, mas uma sociedade que não tem mais fé naquilo que construiu, porque em tempos como estes, na realidade, nós começamos a ver que tipo de falta nós estamos sentindo. E a falta que nós estamos começando a perceber e a enxergar é o vazio existencial que está dentro do nosso coração. E talvez você que está aí me assistindo do outro lado possa se estar vendo esta noite como alguém que está com um vazio de alma enorme. Alguém que está sentindo um buraco existencial por falta de relacionamentos, por falta das saídas, pelo entendimento de que poderia ter abraçado mais, pelo entendimento de que poderia ter dito palavras de bênção em momentos que você entendeu que não poderia, mas agora se arrepende, e entendendo que a sua vida espiritual poderia estar bem melhor,
bem mais firme, mas por algum motivo você acabou deixando ela de lado, você acabou rompendo um laço de confiança naquele Deus que te disse que nada te faltaria. E Deus é justamente aquele que exige e espera de nós o ato de confiança do nada faltará. Mas nós somos aqueles que esperamos de Deus justamente a perspectiva de que Deus, o nada faltará, é o Senhor me dar imediatamente aquilo que eu preciso. Enquanto Deus está dizendo, confie, espere, aprenda que eu sou o Senhor soberano na história e eu coloco o pão na sua mesa e traço o seu destino segundo o meu querer. E justamente para aqueles que estão angustiados em tempos como estes, e a angústia é um processo natural da nossa humanidade, como humanos nós nos angustiamos, nós nos entristecemos, nós ficamos estagnados e parados e paralisados diante do medo. O salmista, o próprio Davi, vai dizer que este Deus, como um ato reparador, me leva ao entendimento de que somente Ele me faz repousar no que Ele chama de verdes pastos. E olha que figura interessante. Comece a perceber comigo como seria nesse momento você pensar, imaginar na sua mente pastos verdejantes, como em algumas versões da Bíblia se diz. Pastos verdes que transmitem calma, paz, serenidade. O teu dinheiro não traz isso. A tua convicção e os teus planos não trazem isso. Mas somente Deus nos traz a tranquilidade que Ele está dizendo de paz interior, de paz de espírito. E somente aqueles que têm um encontro com o Senhor, somente aqueles que têm um encontro com a graça de Deus, que é um favor imerecido, conseguem entender e conseguem perceber o que é descansar em verdes pastos, o que é de estar diante de um mundo caindo aos pedaços, diante de uma situação familiar que está te preocupando, e descansar mesmo diante disso. E quantos de nós não já passamos por circunstâncias assim no âmbito familiar? Quantos de nós não estamos passando agora talvez uma dificuldade na nossa casa, a qual nós olhamos para um lado e para o outro e não enxergamos resposta? E Deus está dizendo, repousa, mas repousa em mim. Caminhe comigo, porque como nós falamos no início da mensagem desta noite, somente Deus é aquele que pode pegar na minha mão e caminhar comigo para espaços de cura, para espaços de transformação de alma, para espaços de transformação interior. Para você homem, para você mulher, para você adolescente, para você jovem, para você da melhor idade, somente o Senhor tem capacidade de fazer isso. Eu não tenho a capacidade de gerar em você a paz que você espera, mas Deus tem capacidade de gerar em mim paz e, através das palavras que eu transmito da Escritura, poder levar um pouco de cura e de entendimento à luz do Espírito àqueles que tanto necessitam. É por isso que ele também fala de riachos que ele diz que são tranquilos, águas que não são turbulentas, águas que não são violentas, mas que são tranquilas e que nos trazem a certeza de que Deus, através da fonte espiritual, que é o Espírito Santo, está a jorrar uma água que nos gera intimidade e que nos gera cura. E a pergunta que eu faço a mim todos os dias é: que tipo de relacionamento eu tenho com a minha fonte a jorrar, que é Deus? A minha fonte a jorrar, que é o Senhor, que traz os riachos tranquilos à luz de um relacionamento com o Espírito Santo. Quantas vezes nós temos orado realmente com
convicção de que Deus está a agir. Quantas vezes nós temos orado realmente com a certeza de que Deus vai nos responder e de que Ele vai começar a modificar aquilo que eu penso? Quantas vezes nós não perdemos esse momento tão especial na nossa vida, que é o momento de pararmos e dizer: eu preciso voltar à fonte, eu preciso voltar aos riachos curadores do Senhor. Eu preciso voltar àquele que me chamou para uma transformação de vida. E eu começo a lembrar basicamente da minha história de conversão, e com certeza você também começa a lembrar do tempo em que você estava aflito, de que você estava angustiado, e Deus te carregou pela mão e te levou a essas fontes tranquilas, para que você pudesse ser restaurado por Deus. E todos os dias essas águas estão a rolar no nosso coração e na nossa mente, no nosso interior, nos dando a possibilidade de nos lavarmos das impurezas do pecado, de nos lavarmos das tristezas e das decepções que entram no nosso coração e se transformam numa realidade. E o Espírito Santo realmente gera isso na gente. Gera esse impacto de entendimento que nada é capaz de me curar senão o Senhor. E Deus nesse momento está olhando para a humanidade e está dizendo: vocês querem que eu seja o pastor de vocês? Vocês querem realmente que eu, o Senhor, o soberano do universo, possa entrar no coração de vocês e se transformar num Deus relacional, cuidador, e que estará 24 horas intimamente ligados a cada um de vocês? Essas são as perguntas que Deus tem feito a partir da sua palavra, a partir da criação a cada um. Mas que tipo de resposta nós estamos dando no meio do furacão? Que tipo de resposta você dará logo após o passar do furacão? A nossa resposta, ela define para qual cenário eu quero ir. Se eu quero ir para um cenário de tranquilidade em Deus, de espírito, ou se eu desejo ir para um cenário de inferno interior, para um cenário de falta de tranquilidade, para um cenário de falta de convicção, para um cenário de falta de rota. E Deus, quando nos chamou, nos deu uma rota, nos deu um caminho. E Ele deixou bem claro que aquele que está nele, ele, além de estar em riachos tranquilos, ele encontra no Espírito Santo o renovar das suas forças. Ele, ao acordar de manhã, pode se sentir basicamente como uma pessoa fraca, o que é normal humanamente falando, e que bom que nós nos sentimos assim. Mas ele vai dizer: de onde tirarei a minha força? Tirarei a minha força do Senhor. De onde tirarei a força para enfrentar um desemprego? Do Senhor. De onde tirarei a força para ver que as minhas vendas caíram? Do Senhor. De onde tirarei a minha força para entender que o meu marido não consegue reagir e está abatido e sem tranquilidade? Do Senhor. De onde tirarei a minha força se eu não consigo mais reagir? E você tem que dizer para si e para o Senhor, a qual você disse crer um dia: é do Senhor, é do meu Deus a quem eu sirvo, de quem eu tirarei as forças para o renovo diário. Se Deus nos concedeu mais um dia de existência, é porque Ele está dizendo: eu renovei as tuas forças por mais 24 horas, para que você pudesse renovar as forças das pessoas que estão no teu lar, para que você pudesse renovar as forças das pessoas a quem você está junto, convivendo, e você dissesse a elas: há esperança em Deus. O mundo está nesse exato momento nos telejornais, apenas relatando, transmitindo quantos mortos
tiveram em mais 24 horas. Mas Deus está dizendo para que cada um de nós digamos ao mundo quantos foram curados, quantos foram sarados, e isso é fruto da obra e graça do Espírito Santo na vida de médicos e médicas, de enfermeiros e enfermeiras deste Brasil e do planeta Terra, mas é fruto de uma igreja que está não de pé, mas de joelhos, orando para que Deus renove forças nas trincheiras dos hospitais, para que cada médico e médica se sinta motivado a dizer: mais 24 horas, mais 24 horas, para que eu doe o meu tempo, para que eu doe a minha vida, para que eu veja a vida do outro que está a se esvair fluir, para que eu veja nova oportunidade. E em cada pessoa que está sendo desentubada, para que cada pessoa que saia de um respirador, para que cada pessoa que reaja bem ao medicamento aplicado possa observar e dizer: de onde veio esse renovar da minha força? E ela perceba: não veio dos médicos, mas veio do Senhor, porque o Senhor usou os médicos, o Senhor usou a ciência para que eu pudesse ser curado, para que eu pudesse ser abençoado. E esse renovar de forças está justamente porque nós, como igreja, e aqui falo a igreja a quem eu tenho a honra de pastorear juntamente com meu querido pastor Ramon Torres, que está na live, e a qual trouxe uma palavra poderosa ali no Facebook sobre guardar o nosso coração no livro de Provérbios. É a palavra de entendermos que, como igreja do Senhor, nós somos chamados a renovar as forças uns dos outros e não a tirar as forças uns dos outros. Às vezes nós somos sanguessugas daqueles que estão tão motivados e liberando palavras de bênção sobre a vida do outro. E Deus está chamando a gente a sermos pessoas que liberem palavras de bênção, não porque eu estou decretando ou declarando vitória na vida de alguém, não, mas é porque eu quero que ele se sinta encorajado por aquilo que a palavra diz, a guardar o coração como foi dito, e a renovar as forças no Senhor, para que o coração esteja blindado, para que a mente esteja blindada, para que ele caminhe na graça do Evangelho. É por isso que aqueles que estão no Senhor, eles honram o seu nome. E mesmo diante do que a NVT, Nova Versão Transformadora, que é a versão que eu leio, que traz a ideia de vale escuro, que é o vale de morte, essas pessoas honram o nome do Senhor no meio da escuridão, no meio da incerteza. Mesmo sem enxergar, mesmo sem saber que adiante pode-se ter um buraco e possam tropeçar, elas estão dizendo: Senhor, a minha mão está contigo desde o início, e eu não terei medo, porque quem estás ao meu lado não é um homem comum, é o meu Deus, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que conhece tudo, e aquele que está em todos os lugares. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que, seja qual for o problema que você está vivendo, Ele está caminhando contigo. Ele está te guiando, seja em qual for a dificuldade. E eu queria muito dizer àqueles que têm algum membro da família com o Covid-19, Deus está com você. Eu queria muito dizer àqueles que estão na luta contra o câncer, Deus está com você. Eu quero dizer muito a você, pai e mãe de família, que está desempregado, sem ter o pão de cada dia, Deus está com você. Eu queria dizer a você que está com depressão, que está angustiado, com crise de ansiedade, Deus está com você. E Ele deseja plenamente que você confie nele para vencer as tempestades interiores que você tem passado, as tempestades exteriores que você tem vivenciado, porque somente nele, em Jesus, nós venceremos isso. Eu creio no Senhor que a nossa nação
ela sairá vitoriosa, mas ela só sairá vitoriosa se realmente o coração de cada brasileiro e brasileira estiver no Senhor. Se o coração de cada autoridade estiver no Senhor. E o que nós precisamos é não de lutas, não de embates, mas de uma nação unida, de uma igreja firme, vitoriosa e focada no Deus a quem traz a graça, o amor sobre as nossas vidas. Nesse momento, meu querido, eu te desafio, se você não tem tido um compromisso com Jesus, a você na sua casa a orar, a entregar a sua vida a Ele, a você se reconciliar. Se o seu pai, se a sua mãe, se algum ente querido está acompanhando essa mensagem, que vocês aí neste lugar possam orar entregando a sua vida a Jesus, que vocês possam reencontrar o Senhor do caminho, o dono da existência, aquele que realmente controla a situação. Porque eu quero justamente orar pela tua vida e entender que Deus está no controle. Se você essa noite tem algum pedido de oração, eu peço que você deixe nos comentários a partir de agora o seu pedido de oração. Se é por família, se é por algum ente querido que está doente, se é pelo seu emprego, pela sua vida profissional em si, pelos seus estudos, pela sua vida espiritual. Em nome de Jesus, se você puder, deixe nos comentários para que a gente possa estar orando como Igreja de Jesus. Nós, como pastores da Igreja Batista Memorial, temos orado pela vida de vocês. É uma jornada desgastante, porque estamos em frente às câmeras, algo que nós não temos normalmente a prática, mas nós estamos nos colocando porque entendemos que o Senhor está no controle. E nós devemos sim orar pela nossa nação. Alguns pedidos já começam a aparecer por família, para que haja liberação de perdão. E isso é maravilhoso, meus queridos. A família é criação, é base estruturante do Senhor. O perdão veio bem antes de nós liberarmos perdão. O perdão veio do céu, veio do Senhor, para que nós liberemos perdão. Os nossos filhos são bênção do Senhor e devemos orar por eles. Graças a Deus por tudo. Vamos orar, meus queridos, nesse momento. Pode ir deixando seus comentários e nós estaremos orando nesse momento juntos. Pode deixar, estaremos aqui. Paizinho querido, de amor e de misericórdia, colocamos aqui diante do teu altar cada família representada a partir dos comentários aqui expostos no Instagram, cada família que não está sendo contemplada também nesses comentários, mas a quem nós colocamos no teu altar, pedindo graça, pedindo perdão, pedindo a tua proteção. Que em nome de Jesus cada família possa ser abençoada, transformada, libertada do pecado e possa perceber no Senhor a tua graça, possa perceber no Senhor o teu senhorio e possa perceber em ti que somente em Jesus há salvação. Que o Senhor libere perdão em cada família que está com relacionamentos trancados, que o Senhor faça agir e liberar perdão a partir de pessoas que estão com dificuldade de fazer isso em seus relacionamentos de amizade, em relacionamentos profissionais. Abençoa os nossos profissionais de saúde, que tanto precisam, que tanto carecem da nossa oração e do renovar de forças diário. Abençoa cada médico e cada médica da cidade de Timon, cada enfermeiro, cada enfermeira, cada profissional de saúde da nossa cidade também vizinha Teresina, do nosso Maranhão, do Piauí, do Brasil e do mundo. Que o Senhor faça cair os números de morte, que o Senhor dê a nós a alegria de constatarmos que a cada dia mais e mais pessoas são curadas desta praga que tem se alastrado o mundo afora. Que em nome de Jesus os nossos filhos possam se inspirar no nosso comportamento, no nosso testemunho, para que vivamos de tal forma que ele perceba em mim, perceba em você
homens e mulheres inspiradores, para que eles continuem a andar pelo vale escuro e a professar que o Senhor é o dono da situação, que o Senhor é quem coordena. Oramos por todos aqueles da nossa igreja que estão doentes, por todos aqueles da nossa igreja que estão sentindo a falta da vivência comunitária, que o nosso abraço fraterno espiritual chegue ao coração de cada um, que as famílias pastorais de Timon, que as famílias pastorais do Maranhão e do Brasil e do mundo possam se sentir amparadas, que os nossos missionários que estão espalhados Brasil e mundo afora possam sentir a tua graça, possam sentir o teu amor. Oramos também pelo nosso querido diretor executivo dos Batistas Brasileiros, pastor Sócrates, leva cura ao teu servo. Oramos também pela nossa Junta de Missões Nacionais, abençoa cada pastor ali e que eles possam continuar a levar a graça e o evangelho de multiplicação de discípulos ao teu povo. Oramos por cada empreendedor da nossa igreja, por cada empreendedor dessa cidade, para que o Senhor coloque o pão de cada dia, por cada pai de família que está nesse momento chorando. Gera confiança, gera certeza. É assim que oramos, crendo na tua soberania e crendo que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que privilégio nós orarmos uns pelos outros. Que privilégio nós estarmos aqui. Estaremos também orando pelas autoridades do nosso país, como foi colocado, pelo presidente da República, pelos senadores, pelos deputados, pelos governadores, pelos deputados estaduais, vereadores e prefeitos. Essas pessoas carecem da nossa oração, para que não haja a quebra de um regime democrático, para que nenhum tipo de autoritarismo se coloque, mas que haja bom senso, que haja a diaconia, o serviço. Também oro por cada pastor que possa estar também doente nesse momento, Pai. Leva a cura a cada um deles. Meu muito obrigado a você que acompanhou essa live. Nós da família Memorial aqui em Timon nos sentimos honrados e agradecidos pela sua presença, tanto no Facebook com o pastor Ramon Torres, como comigo aqui no Instagram. E nós, como pastores, de modo humilde, nos colocamos à disposição para estarmos orando a cada dia, no entendimento que o Senhor deve guiar a sua vida e que somente Ele vai coordenar a história do mundo e Ele pode coordenar a tua. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite excelente e uma noite reparadora de sono e curadora a partir da graça e do entendimento que o Deus a quem nós servimos pode ser o teu Deus e pode te trazer muita graça e muita paz. Pela família SAMU também, Darlan, que Deus te abençoe, os guerreiros do SAMU. Deus nos abençoe. Um abraço a toda a nossa família Memorial. Um abraço aos nossos amigos e amados irmãos aí virtuais. E vamos juntos vencer essa pandemia, no nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.